Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, BR Condos, Masti Soluções Contábeis e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. E nessa edição do programa, como você que já está nos acompanhando viu, nós recebemos o Dr. Gustavo Camacho, advogado especialista nessas questões do direito imobiliário, também condomínios e gestão estratégica dos negócios imobiliários. E o Gustavo estava falando sobre as questões que envolvem agora os condomínios de lotes, né, que é uma tendência diferenciada aí do mercado. E aí eu pergunto para você, a pessoa como investidor, como incorporador, né, nesse tipo de investimento, quais os cuidados que ela precisa ter para que ela também não, além de tudo que a gente já falou, né, de lucratividade, enfim, dessas preocupações, mas quais são os detalhes assim que você vê que muitas vezes o incorporador acaba pecando, que deveria exigir mais atenção dele? O principal ponto é entender a viabilidade econômica do empreendimento. Fazer uma boa compra da área, seja... Porque tem várias formas de se comprar uma área para esse tipo de empreendimento. Então, uma compra e venda tradicional, dinheiro para um lado, escritura para o outro lado, é o que a gente menos vê no mercado. O que a gente mais vê são contratos de parceria e de desenvolvimento de negócios imobiliários. Então, celebra-se um contrato que vai ser um contrato parasocial e, posteriormente, se cria uma sociedade com um propósito específico, onde o terrenista entra com participação de cotas nessa sociedade com um propósito específico e o empreendedor, na sequência, entra daí com todos os aportes financeiros necessários para rodar, para edificar efetivamente o empreendimento. Essa é a modelagem mais tradicional que nós vemos dentro do mercado. Também existe a hipótese de fazer um contrato de permuta, onde a escritura pública ela sai com a redação, com a especificação das unidades que seriam destinadas ou o percentual destinado ao permutante, que depois especificaria a quantidade de unidades autônomas ou quais seriam as unidades autônomas destinadas a si. Então a gente tem essas possibilidades. E também existe a possibilidade das SCPs, que são as sociedades em conta de participação, onde o terrenista ele figura na condição de sócio oculto do empreendimento. O terreno ele vem para a SPE, que é a sócia ostensiva, para que o empreendimento ele rode de maneira natural, seja edificado, seja construído, seja finalizado. E depois da distribuição do VGVL, ele recebe a liquidação das suas cotas. Recebe o percentual decorrente da sua participação societária. Então, são várias as formatações e essa daqui é a parte mais sensível realmente quando se vai fazer a operação. E, logicamente, um estudo de viabilidade. Não só econômica, mas estudo de viabilidade ambiental, para entender se tem alguma prejudicial, se tem corpo d'água naquela localidade, ver o traçado que vai ser executado do empreendimento para entender qual é o potencial máximo a ser extraído daquele empreendimento. Então, esses são os principais cuidados. Há muitos empreendedores que fazem um memorando de entendimentos previamente, que é o chamado MOU, onde durante um período de tempo é feita uma análise de viabilidade econômica do empreendimento antes da celebração do contrato definitivo, que vai ser alguma dessas modelagens que eu passei aqui de maneira antecedente. E aí faz essas verificações. Tem muitos empreendedores também que preferem partir direto já para um contrato de parceria com cláusula resolutiva, isso é, já faço a finalização da negociação e coloco uma cláusula resolutiva que, caso aquela área, aquele imóvel não contemple as condicionantes necessárias para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário financeiramente viável, o negócio fica desfeito. Então, esses instrumentos eles são fundamentais para que realmente tenhamos uma operação que funcione e seja benéfica tanto para o empreendedor quanto para o terrenista e também para os adquirentes. Sim. E aí, juntando um pouco de tudo que a gente falou no primeiro bloco também, eu fico imaginando uma pessoa com uma porção de terra, né? E ela pensa, vou dividir ali, fazer um condomínio de lotes, e nessa área aqui eu vou fazer uma espécie de licitação para ver o que as incorporadoras podem me oferecer para ocupar esse espaço aqui. E aí, nesse caso, cabe a ele também imaginar se realmente não é uma loucura do incorporador que está oferecendo, fugindo um pouco do que o mercado oferece. Claro, para ele lucratividade é bom, né? Quanto mais melhor, mas imaginar que, não, peraí, ele não vai conseguir terminar essa obra, ele está oferecendo muito mais do que deveria. Cabe a ele também, aí nesse momento também, buscar os profissionais que amparem ele para ele fazer um bom negócio. Certamente, Wagner, porque o que
existe muita gente que não tem experiência no mercado e que propõe situações que são inexequíveis. E aí acaba brilhando os olhos, nossa, que negócio maravilhoso, mas tudo bem. Será que isso tem viabilidade econômica? Será que o mercado aceita esse tipo de produto? Sim. Ou então, será que a pessoa que está propondo tem porte financeiro para iniciar e concluir uma obra dessa natureza? Ou então, será que essa pessoa que está propondo a aquisição desse imóvel aqui, ela tem a estrutura necessária para a captação de funding no mercado, recurso no mercado para operar o empreendimento? Qual vai ser a forma de captação de recursos? Vai fazer um processo de tokenização, vai fazer um processo de captação de recursos via SCP, vai ter um grande investidor que vai aportar via também formato de SCP? Essas perguntas são importantes também para o terrenista. E por isso ele precisa estar bem assistido no momento de fazer uma negociação desse porte. E pensando nessa questão que você falou de estratégias, você falou bastante do litoral. Você diria que às vezes que a gente vê assim, o Balneário Camboriú, o prédio do Neymar, é mais uma estratégia de marketing do que realmente uma questão de... Porque o Neymar não vai ali, talvez nunca, né? É mais uma estratégia de marketing que as incorporadoras acabam fazendo? Sim, os grandes nomes eles são uma boa estratégia de marketing, efetivamente, porque atrai investimento, atrai potenciais adquirentes. O mercado de luxo, ele leva muito, super luxo no caso, leva muito em consideração quem vão ser os proprietários dos demais imóveis, para que estabeleça-se uma linha de relacionamento. Então, eu quero morar nesse empreendimento aqui porque essas pessoas XYZ vão estar circulando. Isso leva-se muito em consideração no mercado do superluxo, que talvez não seja algo tão presente em empreendimentos de outro perfil, mas no mercado do superluxo isso é bastante importante. E o nosso mercado de Santa Catarina ele é um mercado em franca expansão. Ele é foco nacional, porque se a gente analisa dados do mercado nacional, vamos nas proximidades nossas aqui, a Grande Curitiba. A gente está falando de mais ou menos 14 mil condomínios edilícios, entre condomínios de lotes e condomínios verticais. É muita coisa. Muita coisa. Você pega a Grande São Paulo, 150 mil empreendimentos. Mercado Nacional, 1 milhão de condomínios edilícios, segundo o censo de 2022. E aqui em Santa Catarina nós temos uma média aí de 16 mil condomínios edilícios, sendo que praticamente metade se encontra na cidade de Florianópolis. Então, a gente verifica os números do mercado imobiliário e percebe, temos muito a crescer. Sim. Hoje tem um volume absurdo de edificações sendo construídas no litoral de Santa Catarina, mas se a gente analisar essas informações do mercado nacional, o mercado é pequeno ainda. E ele vem numa franca expansão. E aí ele vem justamente em duas vertentes. Em condomínios edilícios tradicionais, prédios, e hoje existe um campo vasto para condomínios de lotes, porque tem muita gente que procura residir em casas, ou procura uma segunda moradia que seja uma casa e não um apartamento. Fugindo um pouco desse... Eles dizem também, não sei se você consegue um país, baseado um pouco depois de pós-pandemia, que a pessoa começou a ficar mais em casa, às vezes ela está trabalhando até home office, e acaba pensando, não, eu preciso de uma casa, porque eu preciso de uma área verde, eu preciso de um jardim para plantar, eu preciso de um jardim para plantar, enfim, cebolinha, salsinha, ter esses temperos naturais. Você acha que também, baseado um pouco nessa pós-pandemia, é isso? Teve bastante influência da pandemia, certamente, esse perfil, porque as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa. Tem muita gente operando também em home office, coisa que não acontecia, não era muito bem aceito. Tudo bem, tem várias empresas que estão retornando à modelagem presencial e tem muita gente que está figurando na modelagem híbrida, mas isso permite que algumas espécies de profissionais operem home office, e aí, vou trabalhar home office de uma casa ou vou trabalhar home office de um apartamento. É essa análise que se faz lá na ponta do adquirente final. E aqui em Santa Catarina, a gente tem perfis distintos. O norte catarinense, ele ainda é uma segunda residência para pessoas que moram em Santa Catarina. Então, Joinville compra muito Pissarras, Jaraguá compra muito Pissarras, Blumenau compra muito Pissarras, Barra Velha, Penha, essa região toda. Já a gente pega cidades como Balneário Camboriú, onde o funding, os recursos vêm muito do centro-oeste, Goiás, Mato Grosso. Da mesma forma,
Itapema, Uhum. Porto Belo, que Uhum. só Itapema tem mais de 700 alvarás de construção ativos hoje. Porto Belo é uma mini Itapema que tem 450 alvarás de construção Sim. ativos, com taxas de ocupação baixa. Você analisa as informações de mercado, Itapema hoje tem 17% de taxa de ocupação Uhum. e tem mais de 700 alvarás de construção. Uhum. E aí, analisando essa taxa de ocupação, a gente entende o mercado, a gente entende que não é a segunda residência das pessoas. Uhum. É um mercado de investimento, Sim. onde o pessoal, muitas das vezes do agro, investe Uhum. na localidade, investe na região e quando usa os apartamentos, usa 15 dias por ano. Uhum. Por isso as taxas de ocupação baixas, diferente do que acontece aqui no litoral norte. Tem até um diferencial que uma incorporadora aqui de Joinville quer apresentar para o mercado, que eles querem construir em Balneário Camboriú um empreendimento e já mobiliar o Sim. empreendimento. Que aí, de repente, como tem esse perfil de gente do Centro-Oeste ali, principalmente, que acaba investindo e tal, não tem tempo para vir para cá e ver que imóvel, e daí quer alugar, de repente, quer fazer um Airbnb, quer não sei o quê. Então aí já tem uma solução, pensar diferente, sair um pouquinho da caixa do mercado, né, Gustavo? Exato, é chave na mão, né? Quem é de fora não quer ter que se preocupar com gestão de obra, e quem já fez obra sabe. Ainda mais em problema condomínio, né? Exatamente. É um problema bastante sério. Localizar profissionais que vão executar as obras, localizar profissionais que vão executar a marcenaria do empreendimento e conciliar toda essa gestão. Sim. Então, dar uma solução dessa aí realmente é algo diferenciado no mercado e é algo que se busca, que se tem valor. Uhum. Aí voltando um pouco na questão dos lotes, dos condomínios, né, de lotes, depois de tudo concretizado, você falou de criar regras específicas ali, né? Lembro, a gente falou do Neymar agora, né? Um colega meu falou que no condomínio onde o pai dele morava, lá em Porto Alegre, Ronaldinho Gaúcho queria morar lá. E ele disse, vou comprar dois lotes aqui e tal. E aí as pessoas se juntaram e falaram, não, a gente não quer um vizinho assim, vai ter muita bagunça. E daí eles não deixaram, e ele comprou o lote do lado e continua com a bagunça vizinha do condomínio. Existe também essa possibilidade de a pessoa, de certa forma, escolher quem que vai ser vizinho dele, não é? Não é possível. A gente teve essa polêmica recente com o Pablo Marçal, né, com o empreendimento de superluxo, que ele disse, aqui a gente vai escolher quem vai comprar. Tipo o que a Ferrari faz com os adquirentes de veículos. Mas não é possível. Isso realmente não cabe ao incorporador, não cabe aos demais condôminos escolherem, você quer escolher, então compra o lote. Sim. Compra o lote, usa ou então vende para uma terceira pessoa. Mas realmente não cabe esse perfil de escolha de quem vai adquirir o empreendimento. Então, falando dos adquirentes agora, a gente falou do incorporador, do investidor, quais são os cuidados que ele precisa ter, e o adquirente, que ele vai investir ou vai comprar para futuramente construir num condomínio de lotes, quais são os cuidados que ele precisa ter? Muito importante, Wagner, porque tão importante quanto o que oferece o empreendimento em relação à área comum, muito importante em relação às dimensões do lote, é saber o que é possível que seja edificado naquele empreendimento, conhecer as regras dos empreendimentos, conhecer a convenção de condomínio, conhecer o regulamento interno daquele empreendimento, e esse é um trabalho bem importante para o corretor de imóveis. O corretor de imóveis não deve só apresentar a estrutura física, mas também a estrutura jurídica, porque todo empreendimento, seja um condomínio de lotes ou um condomínio edilício de prédio, ele é composto de 3 seções. A parte de engenharia e arquitetura, a parte jurídica, que daí são a convenção, regulamento interno e as atas das últimas assembleias, e a parte da administração. Como a administração é realizada naquele empreendimento, qual é o organograma funcional daquele empreendimento. Então, tudo isso aí, por intermédio da convenção de condomínio, é possível que seja verificado. E aí é entender, estou disposto a seguir as regras daquele empreendimento. Mas eu não concordo com esse padrão construtivo que está na convenção. Então, melhor não comprar. E até nesse sentido, entender também que apesar de não tenho nada construído, não quero morar lá ainda, ou só vai ser como investimento, mas você vai ter que contribuir para o condomínio. Vai ter que contribuir para o condomínio, independentemente se está ou não edificada a residência. Mas eu nem usufruo, não tem problema nenhum. Se paga pela propriedade, não pelo uso. E precisa, tudo muito na ponta do lápis. Enfim, tem a situação que também é bastante comum, que é a questão do rompimento do contrato. De repente cai nessa situação, a pessoa, então eu não vi esses detalhes e eu não vou ter condições de construir ou
mudou o meu perfil aqui, não tenho mais condições de construir do jeito que deveria. Rompimento do contrato é diferenciado, é um padrão como os outros tipos de empreendimento? Quando o empreendimento ele é um processo de incorporação imobiliária, não comporta desistência. Então, a desistência é entendida como resolução de contrato por inadimplemento. E se o empreendimento ele não tem patrimônio de afetação instituído, pode-se cobrar até 25% de multa sobre os valores pagos, mais os honorários da corretagem, fora as despesas com tributação incidente. Já se o empreendimento tem patrimônio de afetação, a cobrança vai até o patamar de 50% incidente sobre a base de cálculo dos valores efetivamente pagos, com a devolução em até 90 dias após a expedição do habite. Então, a gente utiliza a mesma regra de um condomínio edilício chamado vertical. Entendi. Então, os cuidados, se a pessoa tá preocupada, é melhor realmente, não entendi direito o contrato, procurar um especialista também para entender melhor, né? Certamente. Maravilha. Gustavo, a gente falou bastante sobre esse tema, espero que você possa voltar aqui em outras oportunidades para falar de outros temas que são diferentes do que a gente está acostumado no mercado, até para as pessoas que estão nos assistindo entender de que forma que vai investir, de que forma que vai empreender nessa área. Então, cria-se alternativas e ter um parceiro como você, com certeza, sempre vai ser muito bom. E deixo esse espaço final, esse minuto final, para você falar alguma coisa que você acha importante que não deu tempo da gente perguntar durante a nossa conversa. Não, quero só passar para as considerações finais, então te agradecer pelo espaço mais uma vez, Wagner. O trabalho que a gente desenvolve nesse segmento imobiliário e condominial, eu tenho uma página no Instagram, onde a gente compartilha muito conteúdo, inclusive alguns conteúdos são compartilhados aqui com você também, é @GustavoCamachoADV. A gente vem fazendo um trabalho bem forte também na condição de presidente da Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina, levando essa esfera de conhecimento e propagando uma melhoria na qualidade da prestação de serviços dentro do mercado de Santa Catarina. Também hoje faço a vice-presidência da Comissão de Direito Condominial da OAB do Estado de Santa Catarina, também com essa mesma diretriz, e aqui em Joinville eu presido a Comissão de Direito Condominial da subseção de Joinville, também com essa mesma vertente de promover realmente educação, promover uma melhoria na qualidade da prestação de serviços e conciliando os usuários, os corretores de imóveis, os síndicos, as incorporadoras, porque é uma linha contínua. Quando a gente projeta bem os espaços urbanos, a gente consegue depois ter uma usabilidade bastante importante. De nada adianta eu fazer Ctrl+C, Ctrl+V e esperar que o empreendimento seja muito bem utilizado. E para a incorporadora, ela leva em consideração o custo de aquisição do cliente e o LTV, que é o Lifetime Value, é o tempo de duração do cliente dentro da carteira. Então, pessoas felizes com aquele empreendimento, seja com a estrutura física ou seja com a estrutura jurídica, certamente vão conseguir utilizar melhor o empreendimento, vão estar mais satisfeitas, vão recomendar a compra, vão comprar mais vezes daquela empresa e o síndico, consequentemente, no empreendimento dessa natureza, vai conseguir fazer uma gestão melhor. Então, é bom para todo mundo. Vai se incomodar menos. Gustavo, obrigado mais uma vez. E obrigado para você que nos acompanhou nesse segundo bloco, mas aguarde um instante aí que temos um terceiro bloco com muito mais informação. Confira agora o que nós vamos falar no terceiro bloco. E no terceiro e último bloco nós vamos falar sobre esquadrias de alumínio. Especialistas dão dicas importantes para a sua obra e também falam das tendências do mercado. É um instante só e já voltamos.